Em nome de Jesus. Verso 17: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira fale, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, e enxutarei no Deus da minha salvação. Por favor, tome assento, glorificando, exaltando o nome do Deus que vive e que reina para todo sempre. Queridos irmãos, toda a trajetória na sua totalidade, toda a trajetória tem um começo, tem um meio e também um fim. Se você perceber pelas páginas seletivas do manuscrito sagrado, que é a Bíblia Sagrada, você vai perceber que a Bíblia também tem o princípio, também tem o meio e também tem o fim das Escrituras aqui na terra. A igreja é a única coisa, ou é o único ser aqui na terra que não tem o fim, porque quando a igreja for arrebatada, quando as trombetas soarem, a vida da igreja acaba aqui na terra, mas continua no céu. Uma empresa tem começo, tem meio e também tem fim. Uma história tem começo, tem meio e também tem fim. Todo trajeto, todo projeto que é projetado por Deus aqui na terra, todo projeto tem começo, todo projeto tem um meio, todo projeto também tem um fim. Quer ver só uma coisa? Quando Noé vai construir a arca, a Bíblia diz que Noé projeta a arca com começo, com meio e também com um fim. A vida de Abraão teve começo, meio e fim. A vida de Isaque também teve começo, meio e fim. A vida de Jacó também teve começo, teve um meio e também teve um fim. Se nós olharmos para dentro da Bíblia, logo a princípio vamos perceber que a Bíblia vai dar alguns respaldos de homens que trataram a respeito do começo, do meio e também do fim. Jesus, na sua totalidade, ele tratou tanto do começo, também como do meio e também do fim. Ele mesmo disse que aonde tem 2, 3 ou mais reunido em seu nome, ali ele estará no meio. No livro do Gênesis, ele trata do princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia, na sua totalidade, sempre tratou do começo, do meio e também do fim. É por isso que a Bíblia diz: é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. É a Bíblia dando respaldo tanto do princípio, mas também como no final. Jesus transforma a água em vinho em Caná da Galileia. Não foi no começo, mas foi no fim, quando o vinho acabou naquela festa de casamento, porque ele é especialista em fazer tanto no começo, muito mais no meio e dobrar também no final. Se nós olharmos para dentro da Bíblia,
vamos encontrar dois profetas que vai tratar a respeito de começo e também do fim. No livro de Ageu, capítulo 2, versículo de número 9, Ageu vai profetizar e dizer: esforça-te, Zorobabel, tem de bom ânimo, ó Josué, porque a glória da última casa, fim. Então mesmo retrocede o texto dizendo: será maior do que a da primeira. Ageu estava tratando a respeito de duas casas, a respeito de um começo e também de um fim. Percebe que Ageu não fala do meio, percebe que Ageu não fala do centro, percebe que Ageu fala do começo e também do fim, porque todo começo é produtivo. Todo começo, além de ser difícil, mas um começo na fé cristã é produtivo. Eu me lembro quando eu me converti. O começo você tem mais sede, no começo você tem mais vontade. No começo eu me lembro, há 15 anos, 20 anos atrás, as portas da igreja nem estavam abertas. No começo já estávamos esperando a igreja se abrir as portas, para podermos entrar, orar e falar com Deus. Todo começo começamos com fé. É por isso que a Bíblia fala do primeiro amor, do amor do início, do amor do começo. Ageu trata sobre o início e também do fim, quando ele diz: a glória da última casa será maior do que a da primeira. Mas ele não disse que na primeira casa não teve glória. Ele não disse que no primeiro início da casa em Jerusalém não teve presença. De fato ele estava dizendo: na primeira casa o sacerdote teve presença, na primeira casa os profetas profetizaram, na primeira casa teve presença e glória de Deus. Quando Salomão orou, não se conteu com a glória que desceu dentro do templo, caía com o rosto em terra. A Bíblia diz que na primeira casa, no começo, teve presença. Mas Ageu destaca bem dizendo: mas só que a glória na última casa, mas só que a glória no final será maior do que a da primeira. Eu já vi gente pregar e dizer: não importa como começa. Claro que importa, importa muito da maneira que começa, mas importa mais ainda a forma que vai terminar. Porque a glória da última casa, lá no final, não pode começar menos, não pode terminar menos que a glória da primeira. A glória do último estágio não pode ser menos do que o primeiro estágio. No último estágio tem que ser maior. Quem não lembra o que registra Jó? Deus disse para Jó, no livro 42 de Jó, Deus disse: o teu último estágio será maior do que o primeiro. O teu primeiro estágio pode ter sido difícil, o teu primeiro estágio você pode ter perdido muitas coisas, mas o teu último estágio, Jó, vai ser maior do que o do primeiro estágio. Segura! Todo homem na terra tem começo, tem meio e também tem fim. Mas eu descubro um homem na Bíblia que também vai destacar muito o meio. Quem é esse profeta? É o profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 2. No versículo 1 é a oração do profeta Abacuque, quando ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí no verso 2 ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Por que que Abacuque destaca o meio? Porque no meio o cansaço vem, porque no meio a fadiga vem, porque no meio já estamos cansados, porque no meio já batalhamos muito, porque no meio já lutamos muito, porque no meio já fomos muito perseguidos, porque no meio já fomos muitos feridos, porque no meio já fomos muitos caluniados. No meio a fraqueza
vem, mas eu tenho uma palavra para nós de Deus aqui hoje. Até na fraqueza Deus ressuscita a força. Você não pegou porque está desconectado. Até na fraqueza Deus ressuscita a força. Tem gente que se acha muito forte, tem gente que se acha super crente, tem gente que se acha o super homem, mas Deus tem uma palavra para os fortes e para os fracos aqui hoje. E qual é, pastor? Primeira palavra para os fortes. A palavra para os fortes é essa: Deus dizendo, diga para o forte que quando ele pensa que está forte, é aí que ele está fraco. Pastor, e qual é a palavra para os fracos? A palavra para os fracos é essa: diga para o fraco que quando ele pensa que está fraco, é aí que ele está forte. Você não entendeu? O culto nesta noite não é para os fortes, o culto nesta noite não é para os valentão, o culto nesta noite é para os fracos, é para os que entrou aqui chorando, é para os que entrou aqui rastejando, é para os que entrou aqui dizendo, é o meu último culto, é o meu último glória. Deus está dizendo, o culto aqui hoje é para os fracos. Diga para os fracos que quando ele pensa que está fraco, é aí que ele está forte. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quem veio aqui para receber força de Deus, abre a boca para adorar. Já vou terminar. Abacuque trata do meio. Só que no meio existe alguns requisitos que vai alegrar nossa alma. Porque quando ele diz, aviva, Senhor, a tua obra. Primeiro passo para ouvir, para haver o avivamento é a oração do capítulo 3, é o tema temático, a oração de Abacuque. Primeiro passo para um avivamento se chama oração. Segundo passo, quando ele ora, ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra. Porque o avivamento, a oração provoca uma reação do avivamento vir. Mas quando se ouve a palavra no meio da turbulência, no meio da luta travada, no meio do deserto, no meio da circunstância, no meio da calúnia, no meio da provação, quando se ouve a palavra de Deus nesse meio difícil, aí o texto diz, ouvi, Senhor, a tua palavra. Depois que ouvi a tua palavra, eu temi. Porque não tem como dizer que ouve a palavra de Deus e não tem temor de Deus. Não tem. O princípio da sabedoria, disse o sábio Salomão, que é o temor ao Senhor. Aí Abacuque disse, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí ele diz, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Segura isso. A palavra viva ou avivamento vem de dois termos. Avivamento significa preservar, avivamento também significa manter de vivo. É Deus dizendo através do capítulo 3 de Abacuque, no meio Abacuque, Judá está travado, no meio Abacuque, Judá está fraco, no meio Abacuque, Judá perdeu a força, mas Judá, no meio que ele está vivenciando de fraqueza, se houver o avivamento, eu vou preservar eles vivos. Se houver o avivamento, eu vou manter eles vivos. Não, você não perdeu de agora, meu filho. Avivamento não é para promover ninguém. Avivamento é para levantar alguém que está morto. Avivamento é para preservar a igreja na terra. Avivamento é para te manter vivo no campo de batalha. Avivamento é para te manter vivo no deserto. Avivamento é para te manter vivo no vale de osso seco. Avivamento é para te manter vivo diante de Golias. Avivamento é para te manter vivo diante do mar fechado. Avivamento é para te manter vivo até o arrebatamento da igreja. Quem pega este avivamento, quem pega este avivamento, avivamento é para te fazer chegar no final. Avivamento é para você chegar no fim da trajetória. Quem pode adorar? Adora. E eu vou terminar agora. O verso 17 nos dá uma lição de começo, meio e fim, e eu termino.
Verso 17 ele diz: ainda que a figueira não floresça, a figueira produz um fruto chamado figo. Só que a figueira, antes dela crescer para cima, primeiro ela cresce para baixo, as suas raízes. Tem muita gente que quer crescer primeiro para cima, mas primeiro para crescer para cima tem que crescer as raízes para baixo. A figueira fala do primeiro estágio de Judá: força. Aí ele diz: ainda que o produto da videira fale, a videira produz um fruto chamado uva. A uva é extraído dela o vinho. O vinho na Bíblia significa alegria. Era Deus dizendo a Abacuque na sua oração dizendo: no meio da caminhada de Judá, Judá perdeu o vinho da alegria. No meio da caminhada de Judá, Judá perdeu o vinho da salvação. Mas Abacuque vai dizer lá no final: todavia eu ainda sou videira, todavia me alegrarei no Senhor e me enxutarei no Deus da minha salvação. Tem crente que no meio da caminhada perdeu a alegria da salvação. Tem crente que no meio da trajetória perdeu a alegria de estar na casa de Deus. Tem crente que no meio da trajetória perdeu a alegria de dar glória a Deus. Tem crente no meio da trajetória que levanta a mão até forçado, porque perdeu a alegria, está faltando vinho. Mas Deus está dizendo aqui para nós nesta noite: ainda que alguém perca o vinho, você vai dizer que nem Abacuque: todavia eu sou vinho ainda, todavia eu sou videira ainda. Não, levante a mão para cima, fica de pé comigo com a mão levantada. Jeová está dizendo através de Abacuque: todavia, ainda que a figueira de alguém não floresça, eu sou figueira ainda, eu vou florescer. Todavia, ainda que muitos perderam o vinho da alegria, eu ainda sou videira. Na minha vida tem vinho, na minha vida tem alegria. Levante a mão para adorar, porque você não vai parar no meio. Deus não apostou em você apostando dizendo que você ia até o meio ou até o começo. Deus apostou em ti dizendo: ela vai até o final, ele vai até o final, ele vai avançar até o final. Quem pode adorar? Tem vinho aí? Tem vinho aí? Tem o vinho da alegria da salvação aí? Tem vigor aí? Isaías 40, 29. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, subirão com asas como que de águia. Sabe o que Deus está dizendo? Quem espera nele, quem espera no vinho dele, vai correr, vai caminhar, vai avançar, vai subir. Quem tem glória para dar, adora! Termina agora. Aí ele disse: ainda que o produto da oliveira fale, eu ainda sou oliveira. A oliveira fala do último estágio. Ele está dizendo: ainda que a história acabe, eu quero acabar como oliveira. Não, você não pegou. Sabe o que Abacuque estava dizendo? Ainda que Judá não tenha mais a figueira, ainda que Judá não tenha mais o vinho, ainda que Judá não seja mais a oliveira, ele estava dizendo: todavia eu serei figueira, todavia eu serei videira, todavia eu serei oliveira. E o nome Abacuque significa aquele que abraça. Tem alguém que não quer mais ser figueira, mas eu sou aquele que abraça. Tem alguém que não quer ser mais videira, mas eu sou aquele que abraça. Tem alguém que parou de produzir azeite, não é oliveira mais, mas eu sou aquele que abraça. O maior avivamento é aquele que produz abraço. O maior avivamento é aquele que levanta. O maior avivamento é aquele que ajunta, não espalha. Quem tem avivamento de Deus, se prepara, porque com o avivamento que a igreja será arrebatada. Quem tem glória, levante a mão para cima, eu oro agora. Levante a mão para cima, eu oro agora. Levante
Levante as suas mãos para cima, eu oro agora. Espírito Santo, aonde tem um crente figueira, aonde tem um crente videira, aonde tem um crente oliveira, faça ele produzir figo, faça ela produzir vinho, faça ele produzir azeitona, azeite. Quem é oliveira adora, quem é oliveira adora, quem é oliveira adora, quem é oliveira receba aí agora, vai, receba aí agora,